Olá, eu sou Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 24/8, no horário que vai das 13 às 14h30. A agenda dessa aula traz consigo a ideia da correção do conteúdo anterior, que tratava a respeito de números decimais, especificamente décimos, centésimos e milésimos, e também quanto à leitura de números decimais. E, além disso, será apresentado hoje o conteúdo que trata a respeito ainda de números decimais, mas aí falando especificamente da comparação entre esses números decimais e também o processo de adição e subtração desses números decimais. Então, sem mais delongas, iremos analisar agora o exercício que ia da página 166, tratando das questões de 1 até 5. Iremos observar com calma e tentar entender de fato como é que essas questões funcionavam. Então, já estamos aqui no nosso exercício. A primeira questão do exercício solicitava que você escrevesse por extenso os números decimais. E aí vocês vão observar que nós temos números aí todos com vírgula, e alguns têm uma casa depois da vírgula, outros têm 2, outros têm 3. E a leitura vai ser feita da seguinte forma: aqueles que têm uma casa depois da vírgula, a gente sempre vai chamar de décimo. Aqueles que têm 2 casas depois da vírgula, a gente vai chamar de centésimo. E aqueles que têm 3 casas depois da vírgula, a gente vai chamar de milésimos. Aqueles que antes da vírgula tiverem números inteiros, precisamos escrever esses números inteiros. Então, nessa letra A nós temos 0,7. E como é que eu leio esse 0,7? 0,7 não tem nada antes, então não preciso ler nenhum inteiro. Então, só leio depois da vírgula, vai ser 7. 7 o quê? 7 décimos. Estou tratando como uma casa decimal após a vírgula, o nome é décimo. Na letra B, nós temos aqui depois da vírgula 317. Preciso escrever por extenso. 317. Mas 317 o quê? Se eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu estou falando de milésimos. Então, aqui é 317 milésimos. Na letra C, aí eu tenho um número antes da vírgula, então preciso chamar esse número, preciso escrever esse número. Nesse caso aí serão 5 inteiros e, aí depois da vírgula eu tenho 69, 5 inteiros e 69 centésimos. Lembrando, décimo é só uma casa depois da vírgula, centésimo 2 casas depois da vírgula, milésimos 3 casas depois da vírgula, ok? Na letra D, eu tenho então 0,28, e 0,28 eu vou ler simplesmente como sendo 28 centésimos. 2 casas depois da vírgula, vai ter o nome de centésimo. Na letra E eu tenho a parte inteira aqui, então preciso chamar, são 7 inteiros e 38. Everton, e aqui? Tem 3 casas depois da vírgula, preciso ler o 0? Não, não preciso ler o 0, preciso ler só o 38. Mas são 3 casas depois da vírgula, então milésimo. Vão ser 7 inteiros e 38 milésimos. Na letra F, nós temos 8. 8 o quê? 8 milésimos. São 3 casinhas depois da vírgula aparecendo. Não precisa chamar os zeros anteriores. Então, aí fica só 8 milésimos. A segunda questão vai trazer para a gente o seguinte. Aí vai ser o contrário. Utilize algarismos para escrever cada um dos números decimais abaixo no caderno. Na primeira eu tinha os números e queria que fosse escrito por extenso. Como é que se lê isso? E na segunda questão tem o contrário. Eu já tenho a frase e um número escrito por extenso e preciso escrever este número aí da maneira numérica, tá bom? Então, aqui na letra A eu tenho 7 inteiros, então vai ter um 7 antes da vírgula, tá bom? 7 inteiros e 6 décimos. Se é 7 inteiros e 6 décimos, décimo só precisa ser uma casinha depois da vírgula, então aqui vai ser 7,6 a maneira de escrever, tá bom? Letra B, 36 milésimos. Olha só,
Se é milésimo, vai ter que ter 3 casas depois da vírgula. Se tem 3 casas, eu preciso acrescentar um zerinho antes para poder o meu 36 aparecer. E aí passa a ser 36 milésimos. Na letra C, eu tenho 78 centésimos. 78, 2 casas aparecendo depois da vírgula. Isso aqui já me satisfaz, 78 centésimos. Na letra D, eu tenho 126 décimos. Everton, e agora, cara? 126 décimos? Décimos só é uma casa depois da vírgula. Então, você escreve 126 e coloca só uma casa depois da vírgula. 126 décimos é a mesma coisa que 12,6, tá bom? Essa dica de você observar a vírgula é muito importante, porque no caso desse aqui, você tem 12 inteiros e 6 décimos. Ou simplesmente 126 décimos, tá bom? Na letra E eu tenho 20 inteiros e 4 décimos. 20 inteiros e 4 décimos vai ser 20,4, porque décimo é só uma casa depois da vírgula. Letra F, 645 milésimos, então 0,645. Letra G, para fechar essa segunda questão, diz o seguinte: 79 centésimos, 0,79. Essa questão está respondida, tá bom? Vamos olhar se dá para caber a terceira aqui, com minha imagem. Acho que dá, é suficiente. Terceira eu tenho, converta os números em frações decimais e simplifique-as quando possível. Beto, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo esse número aí, 0,76, numa fração decimal? Sempre eu vou observar quantas casas tem depois da vírgula, tá bom? E aí, quantas casas tem depois da vírgula? O denominador que eu vou colocar, por exemplo, aqui tem 2 casas depois da vírgula. O denominador que eu vou colocar é um denominador de base 10, de base 100, aliás, são 2 casas. Então, aqui na letra A vai ficar 76, vocês estão vendo o gabarito aqui embaixo? 76 sobre 100. E dá para simplificar isso aqui ficando 19 sobre 25. Na letra B, eu tenho 0,025. Isso aqui pode ficar 25 sobre 1000. 25 sobre 1000, simplesmente. 25 sobre 1000. E aí dá para eu simplificar em cima por 25, embaixo por 25. Fica 1 sobre 40, a minha fração é no seu formato irredutível. Na letra C, eu tenho 12,7. 12,7 eu posso deixar como sendo 127 sobre 10. Não tem como reduzir aqui nesse caso, tá bom? 17,22. 17,22 tem duas casas depois da vírgula, eu posso colocar 1722 sobre 100. Sempre observa, e aí dá para simplificar para 861 sobre 50. Sempre observa essa questão da vírgula. O que é que eu tenho depois da vírgula? Na letra E, eu tenho depois da vírgula 2 casas decimais, o 0 e o 6. Então, eu vou colocar isso aqui sobre 100. Vai ficar 5.006 sobre 100 na letra E. 5.006 sobre 100, dá para simplificar e fica 2.503 sobre 50. Na letra F, para finalizar esse item, eu tenho 0,019. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula vai ficar sobre 1000. Então, vai ficar 9 milésimo, 9 sobre 1000 aqui, escrito como formato de fração, tá bom? Na quarta questão, teremos então aí o seguinte: responda no caderno quanto décimos há no número decimal 2,5. Quantos décimos há aqui? Eu tenho 25 décimos, que são partes de 10, então eu vou ter 25 décimos. 5 unidades correspondem a quantos décimos? Se cada unidade vale 10 décimos, então 5 unidades vale 50 décimos. Letra C, 300 centésimos correspondem a quantas unidades? Um centésimo é uma unidade, então 300 centésimos vai ser igual a 3 unidades. Na quinta questão, pede o seguinte: qual é a fração irredutível que representa o número decimal 0,04? A fração irredutível aqui vai ser 0,04, eu posso ficar como 4 sobre 100, ou 1 sobre 25, 4 sobre 100, quando eu reduzo fica 1 sobre 25. E no caso de 0,025,
eu vou ter a fração aí 25 sobre 100, que dá para reduzir para 1/4, tá bom? E desta forma, encerramos aqui o nosso exercício. Fiz uma exploração bem rápida, eu acredito que é uma questão bastante visual, mas claro, se você tiver alguma dúvida, é só anotar no teu caderno, que quando a gente retornar agora para o grupo de WhatsApp, a gente tira essa dúvida, tá? Mas antes de ir para o grupo de WhatsApp, para voltarmos para o grupo de WhatsApp, nós precisamos observar aqui essas duas questões. A comparação de números decimais e a adição e a subtração de números decimais. Como é que a gente faz isso? Logo em seguida, depois do exercício, você já traz esse conteúdo já apresentado a respeito de comparação de números decimais. E aí vamos observar o que é que o livro oferece para a gente para fazer essa comparação desses números decimais. Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Comparar não significa, pessoal, só dizer que eu estou dizendo que são iguais, mas também eu posso dizer que são diferentes. Mas eu preciso entender a partir dessa comparação se eles são iguais ou diferentes. Aí nós temos duas figuras aqui, dois quadrados divididos de forma diferente. A figura abaixo foram divididas em 10 e em 100 partes iguais. Essa aqui está dividida em 10 fileiras, essa aqui está dividida em 100 quadradinhos. Respectivamente, elas foram divididas dessa forma. Na figura da esquerda, ou seja, essa, foram pintadas 4 partes e na da direita 40 partes. Eu tenho aqui 4 partes pintadas, essas compridas, e aqui eu tenho 40 partes, mas se vocês observarem, elas ocupam basicamente o mesmo espaço. E aqui uma coisa curiosa, quando eu tenho 4 sobre 10, que eu faço a divisão, eu fico com 0,4. Quando eu tenho 40 sobre 100, que eu faço a divisão, eu fico com 0,40. E 0,4 e 0,40 corresponde ao mesmo valor, tá bom? Verificamos que a parte azul representar a mesma parte do todo. Então, 0,4 e 0,40 representam a mesma quantidade. Isso significa dizer que 0,4 é igual a 0,40. E aí, nesse ponto, alguém deve estar dizendo, não, Everton, mas 4 é maior que 40. Pessoal, o comportamento do zero à esquerda, o zero colocado aí depois da vírgula, ele vai apresentar um comportamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá bom? Então tá aí a figura provando que 0,4 é igual a 0,40, tá bom? Podemos acrescentar ou retirar zeros à direita da parte decimal de um número decimal sem alterá-lo. É isso aqui que eu estou dizendo. Eu posso botar 30 zeros aqui na frente do 4. Ele vai continuar sendo 0,4, tá bom? Nos números decimais isso funciona desta forma. E aí, dando continuidade, a gente vai agora, só um instante. Vamos então observar essa questão da adição e a subtração de números decimais. Como é que nós podemos fazer? Uma coisa importante aqui, eu acho que a mais importante de todas com relação à adição e subtração de números decimais, é eu dizer a vocês que esse valor posicional depois da vírgula, ele precisa ser respeitado com a questão da vírgula. Quando você for fazer as suas operações, quando você for montar os teus algoritmos da soma ou da subtração, é importante que a vírgula esteja abaixo da vírgula, para que você consiga realizar as suas operações com sucesso. E dessa maneira você não vai correr o risco de estar errando. Vírgula embaixo de vírgula, para poder você operar as tuas continhas aí que envolvem decimais. Mas, vamos observar aqui o que é que o exemplo do livro traz para a gente. Ele diz o seguinte: Érico foi a uma loja de brinquedos e comprou um robô de controle remoto e um jogo de tabuleiro para sua filha. Quanto o Eric gastou? Aí diz o seguinte: para resolver esse problema, podemos adicionar o preço dos brinquedos efetuando R$ 56,90 mais R$ 60,39. E aí, quando a gente faz essa conta aqui, a gente observa que o valor que fica é 118,25. E aí precisamos respeitar essa questão dos milésimos, dos décimos e dos centésimos para estar distribuindo isso aí que eu falei para vocês da questão da vírgula sempre na posição correta. Porque se eu colocar isso aqui na posição errada, eu vou chegar com uma conta errada, porque eu não vou estar somando milésimo com milésimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo, tá bom?
Galerinha, vídeo bem rápido, vídeo extremamente rápido. Esse aqui a gente conseguiu fazer a correção um pouco rápida. Também fizemos essa exploração de forma rápida, mas eu fico satisfeito por aqui e, obviamente, se você tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível agora no grupo de WhatsApp para sanar essas dúvidas e para tentar esclarecer o máximo possível alguma questão que ainda houver. Aguardo vocês no grupo de WhatsApp.